Ô, fim de tarde, dia atarefado, artigos para escrever e aqui estou eu com você, cumprindo meu compromisso de todo dia estar junto de você. Olha aqui, o presidente Jair Bolsonaro foi à Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, e disse exatamente o seguinte: o Brasil é um país maravilhoso, que tem tudo para dar certo. Mas o grande problema é a nossa classe política. Somos nós, Whitson. Eu sou Whitson, governador do Rio. Somos nós, Crivella, Marcelo Crivella, prefeito do Rio. Sou eu, Jair Bolsonaro. É o parlamento, em grande parte. É a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa. Nós temos que mudar isso. Como diria, e eu gosto sempre de falar aqui, Jaco Estripador, vamos por partes. O problema do Brasil não é só a classe política. Por exemplo, corrupção. A corrupção tem o corruptor e o corrompido. O corruptor normalmente são os empresários lá da Firjan e outros, muitos deles estão envolvidos. Ele fez essa frase no intuito talvez de agradá-los, de dizer uma coisa que é música ao ouvido dos empresários, mas os empresários brasileiros são parte do grande problema do Brasil, de um dos muito grandes problemas do Brasil, que é a corrupção. Toda corrupção tem quem corrompe e quem é corrompido. E não são só os políticos que são corrompidos. Os altos funcionários das castas, das estatais, os privilégios. Um dos maiores problemas do Brasil é a privilegiatura. É a privilegiocracia, que, por exemplo, produz o rombo da Previdência. O rombo da Previdência é produzido por privilégios de políticos, de burocratas, dos marajás do serviço público e dos capitalistas brasileiros que também sonegam impostos, produzindo déficits fiscais. O presidente Bolsonaro peca muito pela generalização, peca muito pelo preconceito, e esquece de uma coisa fundamental. Ele até se incluiu na frase, que parece uma demonstração de humildade, e vamos aceitar como se fosse, mas ele se esqueceu de dizer que ele é político há 30 anos. Ele podia ter aprendido isso nos 2 anos na Câmara Municipal, nos 28 anos do baixíssimo clero da Câmara dos Deputados. Está meio tarde para aprender depois que se elegeu o presidente da República, ou então é muito cedo. Está na hora de pôr à prática essa descoberta. Como? Bom, vai matar todos os políticos? Vai contratar um atirador e matar todos os políticos? Não, não dá para fazer isso. Vai prender todos os políticos? Tem que ser na reta normal. Aliás, um dos maiores problemas do Brasil é a justiça brasileira. Lerda, corrupta e protetora de bandidos. É também o Supremo Tribunal Federal. Não tanto os juízes de primeira instância, mas os juízes dos altos tribunais. Ou seja, há um longo discurso para ser feito sobre os problemas do Brasil. E o Bolsonaro esqueceu que dos 5 filhos deles, um é uma criança, né, uma teenager, o outro é um rapaz iniciante, agora 3 são políticos. Se a classe política, que ele chama de classe política, é uma coisa tão deletéria, como é que ele, como um bom pai, permitiu que os filhos se aproveitassem do discurso dele, da fama dele e pegassem carona com ele? Porque o Eduardo Bolsonaro disse que como é que chama aquele rapaz? O Alexandre Frota era um caroneiro. Agora, ele, que usa o sobrenome do pai para se eleger, não pega carona. Carona do pai não é carona. Então, por que os 3 filhos dele são políticos? Então os 3 filhos dele são problemas? Bom, podiam não ser políticos, né? Com a vida que tiveram, podiam ser executivos bem-sucedidos, profissionais bem-sucedidos. O que interessa aqui é o seguinte: parece uma autocrítica, mas é uma coisa fácil de dizer e difícil de resolver. E ele foi eleito para resolver as coisas, não foi eleito para... Ele não é o ombudsman do Brasil, ele é o presidente do Brasil. Outra coisa que eu quero cobrar aqui do Bolsonaro é o seguinte: na sexta-feira foi noticiado, e foi publicado no sábado, que ele tinha sancionado
um dos projetos de lei mais ignominiosos da história do Brasil. Um projeto que anistia os partidos políticos do crime cometido em Laranjais, inclusive do PSL lá em Minas, que é acusado disso, de usar verbas, do fundo partidário, que já é uma ignomínia, para estimular candidaturas femininas. Então dá uma verba de 30%. Os partidos usam contra a lei que eles mesmos redigiram e aprovaram o estratagema de laranjas, candidatas femininas laranjas, para ficarem com o dinheiro desses 30%. Aí ele disse o seguinte, ele escreveu, aliás, dizem que é o filho Carlos, não é ele que escreve, um tweet dizendo o seguinte: as imprensas estão dizendo que eu sancionei uma lei ontem para anistiar multas de 60 milhões de reais, mais ou menos, de partidos políticos. É mentira. Eu vetei. Estão dizendo que eu sancionei. É o tempo todo assim, é só mentira. Grande parte da mídia só vive disso. Mais uma generalização. Qual é a grande parte da mídia? E qual é a pequena parte da mídia? E ela faz o quê? Fala a verdade? As imprensas, o que diabo é as imprensas? Agora, a coisa é certa. Ele sancionou a lei. A lei foi publicada no Diário Oficial. Ele anistiou os partidos políticos pelos crimes de violar a lei que eles fizeram. Inclusive ele, que fazia parte dos deputados que fizeram essa lei. Na verdade, ele está usando aqui um truque, porque os jornais deram, aliás, os meios de comunicação em geral deram, que ele vetou, sim. Ele vetou o trecho que permitia a anistia em caso de doações de servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partidos políticos. O resto da lei foi todo aprovado. Os partidos puseram no bolso as multas que tinham que pagar, que são 60 milhões de reais. Agora eu disse, eu estou esperando. Esperei. A lei foi publicada no Diário Oficial e agora eu estou cobrando. Eu podia ser cobrado aqui, podia vir pedir desculpa. Olha, eu me baseei numa barriga, numa notícia furada, que hoje chamam de fake news, mas no meu tempo, no princípio do jornalismo, chamava-se barriga, e vim aqui pedir desculpas ao meu público. Mas não aconteceu. Ele sancionou a lei. Ele não tinha obrigação de vetar a lei. Eu só disse que ele deveria vetar a lei e muita gente acha que ele deveria vetar a lei, porque é um absurdo os partidos políticos serem anistiados depois que puseram o dinheiro no bolso e estão respondendo a ações na justiça. Inclusive o ministro de turismo dele, o deputado de Minas, presidente do Diretório de Minas na eleição, Marcelo Álvaro Antônio. E então, estou esperando que da mesma forma, ele cobrou de uma forma dura, dizendo que era mentira, falando as imprensas. O que é as imprensas? A imprensa é só uma, é uma coisa que até o meu amigo Zé Paulo Cavalcante já me corrigiu, disse que não foi o Gutenberg não, que os chineses inventaram os tipos móveis muito antes do alemão ter feito a Bíblia. Pois é, a Bíblia não aprova mentira, hein? O presidente disse que é tão religioso e ele mentiu. Não, foi mal assessorado, o post é do Carlos, não é dele? Paciência, eu não estou aqui para contemporizar. Bom, a questão toda é a seguinte. Hoje, segunda-feira, 20 de maio, o ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, pediu a desfiliação do PSDB. Eu quero dizer que eu falo muita coisa aqui contra o Bolsonaro, o filho dele, alguém do PSL, não perdoo nem minha amiga Joyce Hasselmann. Aí todo mundo diz, nos 16 anos do PT, onde você estava? E eu estava batendo no PT. Batendo no PT e também nos inspiradores do PT. Por exemplo, o Mensalão. Quem inventou o Mensalão foi o PSDB, lá em Minas, com Eduardo Azeredo. Quando Eduardo Azeredo foi descoberto, eu disse, na rádio, na época, que o PSDB tinha que reconhecer isso e pedir desculpas, porque eles achavam que iam ganhar a eleição do Lula com o Alckmin só pela denúncia do Mensalão. E eu disse, olha, o Mensalão começou com o PSDB tem que expulsar o Eduardo Azeredo para se livrar dessa pecha.
Resultado, o Lula ganhou a eleição, a Dilma ganhou 2 eleições em cima do PSDB e o Eduardo Azeredo, 20 anos depois, está se desfiliando do PSDB. Quer dizer, o PSDB não teve moral, não teve ética para expulsar o Eduardo Azeredo, porque Eduardo Azeredo é de Minas. É conterrâneo de Aécio Neves. E, aliás, o Aécio Neves continua lá na Câmara, mesmo apesar de todas as denúncias de pegar propina da Odebrecht, da OAS, da JBS e tudo. Olha aí, eu, na época, entrevistei o líder do PSDB no Senado, Arthur Vigílio Neto, e disse isso a ele. Ele disse, não, mas é muito diferente. Eu disse, não é diferente nada. É o mesmo esquema, era até o mesmo operador, o Marcos Valério, que é o único que está preso. Aliás, está preso também o Eduardo Azeredo, porque só depois. Ele passou esses 20 anos me azucrinando, dizendo que ia me processar, porque eu falava que ele era bandido e ele não tinha ainda passado em julgado, como os petistas querem que o Lula passe e que o Zé Disseu passe. Pois então, aqui estou para dizer o seguinte, o PSDB é uma vergonha, e a prova disso é que o Eduardo Azeredo, para sair do partido, teve que pedir para sair, com medo de uma comissão de ética que eles vão fundar lá para tentar salvar a cara suja, para limpar a cara suja, e não vão conseguir. Não vão conseguir. Essa porcaria dessa comissão de ética, como todas as comissões de ética de partidos, da Câmara, do Senado, da Presidência da República, só funciona para inglês não ver. Então, eu quero deixar registrado aqui que está provado definitivamente que o PSDB é sócio da roubalheira do PT, do MDB, do PR, do PP, do PSB, de todo mundo que se aliou ou que fingiu se opor ao esquema de Lula e Dilma na presidência da República. Então é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu me despeço dizendo direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.